Para estudar como o preço de um par de moedas se move, você precisa de alguma forma de observar seu comportamento histórico e atual de preços. Um gráfico, ou mais especificamente, um gráfico de preços, é a primeira ferramenta que todo trader que usa análise técnica precisa aprender. Um gráfico é simplesmente uma representação visual do preço de um par de moedas durante um determinado período de tempo. Ele visualiza a atividade de negociação que ocorre durante um único período de negociação, seja 10 minutos, 4 horas, um dia ou uma semana. Qualquer ativo financeiro com dados de preços durante um período de tempo pode ser usado para formar um gráfico para análise. As alterações de preço são uma série de eventos principalmente aleatórios, por isso nosso trabalho como traders é gerir o risco e avaliar a probabilidade, e é aí que os gráficos podem ajudar. Os gráficos são fáceis de usar, pois são muito fáceis de entender como os movimentos de preço são apresentados ao longo do tempo, pois são muito visuais. Com um gráfico, é fácil identificar e analisar os movimentos, padrões e tendências de um par de moedas. No gráfico, o eixo Y, eixo vertical, representa a escala de preços e o eixo X, eixo horizontal, representa a escala de tempo. Os preços são plotados da esquerda para a direita no eixo X. O preço mais recente é plotado mais à direita. Antigamente, os gráficos eram desenhados à mão. Felizmente para nós, Bill Gates e Steve Jobs nasceram e tornaram os computadores acessíveis às massas, por isso os gráficos são agora desenhados magicamente por software. O que um gráfico de preços representa? Um gráfico de preços retrata mudanças na oferta e na demanda. Um gráfico agrega todas as transações de compra e venda desse instrumento financeiro, no nosso caso, pares de moedas, a qualquer momento. Um gráfico incorpora todas as notícias conhecidas, bem como as expectativas atuais dos traders em relação às notícias futuras. Quando o futuro chega e a realidade é diferente destas expectativas, os preços mudam novamente. As notícias futuras são agora notícias conhecidas e, com esta nova informação, os traders ajustam as suas expectativas em relação às notícias futuras. E o ciclo se repete. Os gráficos combinam todas as atividades de milhões de participantes do mercado, sejam eles humanos ou algoritmos. Quer a transação tenha ocorrido pelas ações de um exportador, uma intervenção cambial de um banco central, negociações feitas por uma inteligência artificial de um fundo de hedge ou negociações discricionárias de comerciantes de varejo, um gráfico combina todas essas informações em um formato visual que os comerciantes técnicos podem estudar e analisar. Tipos de gráficos de preços. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos mais populares de gráficos de preços. Gráfico de linha. Gráfico de barras. Gráfico de velas. Agora, explicaremos cada um dos gráficos Forex e informaremos o que você deve saber sobre cada um deles. Gráfico de linha. Um gráfico de linha simples desenha uma linha de um preço de fechamento até o próximo preço de fechamento. Quando unidos por uma linha, podemos ver o movimento geral dos preços de um par de moedas durante um período de tempo. É simples de seguir, mas o gráfico de linhas pode não fornecer ao trader muitos detalhes sobre o comportamento dos preços no período. Tudo o que você sabe é que o preço fechou em X no final do período. Você não tem ideia do que mais aconteceu. Mas ajuda o trader a ver as tendências com mais facilidade e a comparar visualmente o preço de fechamento de um período para o seguinte. Este tipo de gráfico é geralmente usado para obter uma visão geral dos movimentos de preços. O gráfico de linhas também mostra as melhores tendências, que é simplesmente a inclinação da linha. Alguns traders consideram o nível de fechamento mais importante do que a abertura, a máxima ou a mínima. Ao prestar atenção apenas ao fechamento, as flutuações de preços dentro de uma sessão de negociação são ignoradas. Aqui está um exemplo de gráfico de linhas para EUR e USD. Gráfico de barras. Infelizmente, este não é um gráfico de barra. Um gráfico de barras é um pouco mais complexo. Mostra os preços de abertura e fechamento, bem como os máximos e mínimos. Os gráficos de barras ajudam o trader a ver a faixa de preço de cada período.
As barras podem aumentar ou diminuir de tamanho de uma barra para outra ou ao longo de um intervalo de barras. A parte inferior da barra vertical indica o preço mais baixo negociado naquele período, enquanto a parte superior da barra indica o preço mais alto pago. A própria barra vertical indica a faixa de negociação do par de moedas como um todo. À medida que as flutuações de preço se tornam cada vez mais voláteis, as barras tornam-se maiores. À medida que as flutuações de preços ficam mais calmas, as barras ficam menores. A flutuação no tamanho da barra se deve à forma como cada barra é construída. A altura vertical da barra reflete a faixa entre o preço máximo e o preço mínimo do período da barra. A barra de preço também registra os preços de abertura e fechamento do período com linhas horizontais anexadas. O raio horizontal no lado esquerdo da barra é o preço de abertura e o raio horizontal no lado direito é o preço de fechamento. Aqui está um exemplo de gráfico de barras para EUR e USD. Observe que, ao longo de nossas lições, você verá a palavra barra em referência a um único dado em um gráfico. Uma barra é simplesmente um segmento de tempo, seja um dia, uma semana ou uma hora. Ao ver a palavra barra daqui para frente, certifique-se de entender a que período de tempo ela está se referindo. Os gráficos de barras também são chamados de gráficos OHLC, porque indicam a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento para aquele par de moedas específico. Uma grande diferença entre um gráfico de linhas e um gráfico OHLC, aberto, máximo, mínimo e fechamento, é que o gráfico OHLC pode mostrar volatilidade. Aqui está um exemplo de barra de preço novamente. Aberto. A pequena linha horizontal à esquerda é o preço de abertura. Alto. O topo da linha vertical define o preço mais alto do período. Baixo. A parte inferior da linha vertical define o preço mais baixo do período de tempo. Fechar. A pequena linha horizontal à direita é o preço de fechamento. Gráficos de velas. O gráfico de velas é uma variação do gráfico de barras. Os gráficos de velas mostram as mesmas informações de preços que um gráfico de barras, mas em um formato gráfico mais bonito. Muitos traders gostam deste gráfico porque não só é mais bonito, mas também é mais fácil de ler. As barras de velas ainda indicam a faixa de alta a baixa com uma linha vertical. No entanto, no gráfico de velas, o bloco, ou corpo, maior no meio indica a faixa entre os preços de abertura e fechamento. Os castiçais ajudam a visualizar o sentimento de alta ou baixa, exibindo corpos em cores diferentes. Tradicionalmente, se o bloco do meio estiver preenchido ou colorido, o par de moedas fechou mais baixo do que abriu. No exemplo a seguir, a cor preenchida é preta. Para os nossos blocos preenchidos, o topo do bloco é o preço de abertura e a parte inferior do bloco é o preço de fecho. Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o bloco do meio será branco, oco ou vazio. Não gostamos de usar os tradicionais castiçais pretos e brancos. Eles parecem tão desagradáveis. E como passamos tanto tempo olhando gráficos, achamos que é mais fácil olhar para um gráfico colorido. Uma televisão em cores é muito melhor do que uma televisão em preto e branco, então por que não colocar um pouco de cor nesses gráficos de velas? Simplesmente substituímos o verde em vez do branco e o vermelho em vez do preto. Isso significa que se o preço fechasse mais alto do que abriu, a vela ficaria verde. Se o preço fechasse abaixo do que abriu, o castiçal ficaria vermelho. Em nossas lições posteriores, você verá como o uso de velas verdes e vermelhas permitirá que você veja coisas nos gráficos com muito mais rapidez, como tendências de alta, tendência de baixa e possíveis pontos de reversão. Por enquanto, lembre-se de que nos gráficos Forex usamos castiçais vermelhos e verdes em vez de preto e branco e usaremos essas cores de agora em diante. Confira esses castiçais, estilo babypips.com. Sim. Você sabe que gosta disso. Aqui está um exemplo de gráfico de velas para EUR e USD. Não é lindo? O objetivo do gráfico de velas é servir estritamente como auxílio visual, uma vez que exatamente as mesmas informações aparecem em um gráfico de barras OHLC.
As vantagens dos gráficos de velas são: os castiçais são fáceis de interpretar e são um bom lugar para iniciantes começarem a descobrir a análise de gráficos. Castiçais são fáceis de usar. Seus olhos se adaptam quase imediatamente às informações da notação de compasso. Além disso, a pesquisa mostra que os recursos visuais ajudam no estudo, por isso também podem ajudar na negociação. Castiçais e padrões de velas têm nomes interessantes, como estrela cadente, que ajuda você a lembrar o que o padrão significa. Os castiçais são bons para identificar pontos de viragem do mercado, reversões de tendências de uma tendência de alta para uma tendência de baixa ou de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Você aprenderá mais sobre isso mais tarde. Existem muitos tipos diferentes de gráficos disponíveis e um não é necessariamente melhor que o outro. Os dados podem ser os mesmos para criar o gráfico, mas a forma como os dados são apresentados e interpretados pode variar. Cada gráfico terá suas próprias vantagens e desvantagens. Você pode escolher qualquer tipo ou usar vários tipos de gráficos para análise técnica. Tudo depende da sua preferência pessoal. Agora que você sabe por que os castiçais são tão legais, é hora de informar que usaremos gráficos de velas para a maioria, se não todos, os exemplos de gráficos neste site. Juntar as peças. Existem vários tipos diferentes de gráficos de preços que os traders podem usar para monitorar o mercado FX e outros mercados financeiros. Mantenha as coisas simples ao começar a ler as tabelas de preços. Ao encontrar suas preferências de gráfico, procure o equilíbrio adequado de ter informações suficientes no gráfico para tomar boas decisões de negociação, mas não tantas informações que seu cérebro fique paralisado e não consiga tomar nenhuma decisão. Encontrar a combinação certa é diferente para cada trader, por isso é importante começar com o básico antes de começar a usar indicadores técnicos, que abordaremos mais tarde.